Oi, meus amores, bom dia, como vão vocês? Boa semana, tá? Que Deus abençoe a semana de todos nós, que essa semana seja de muito aprendizado, muita cumplicidade, tá certo? Vamos começar hoje nossa aula com a revisão da semana passada de divisão. Vou explicar o que é divisão, viu? Então presta bem atenção à nossa explicação. Escola João Veríssimo, tia Mônica Elizabeth, turma 3º ano A, a revisão do dia 14, isso mesmo, a revisão da semana passada, de segunda-feira. É a revisão de divisão de números naturais, que foram as páginas 164 a 168. Então, presta bem atenção e vamos à nossa viagem na divisão. O que é divisão? Divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores. Tá, gente? Para eu saber fazer a divisão, eu tenho que saber multiplicar. Por isso que tia sempre foi trabalhando com adição, subtração e multiplicação, porque vou precisar de todas essas outras operações para trabalhar dentro da divisão. E principalmente eu tenho que saber a multiplicação. Então, quando eu digo que é uma operação utilizada para separar os elementos de um conjunto, esse conjunto é um conjunto grande, que ele vai ter vários elementos ou vários objetos. E eu vou separar em conjuntos menores. Eu posso ter um conjunto de 10 maçãs. E eu vou transformar esse único conjunto de 10 maçãs em conjuntos menores. Eu posso dizer que eu tenho um conjunto de 10 maçãs e quero repartir entre 5 colegas. Então, eu vou ter uma quantidade grande e eu vou repartir em quantidades menores, vou fazer conjuntos menores. Ou seja, repartir uma quantidade em partes iguais. Que ele tenha resto ou não. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situação cotidiana, quer dizer, situações do dia a dia. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Partes e elementos da divisão. Suponha que você tenha 6 balinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 2 amigos, quer dizer, você e 2 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de desenhos. Eu tenho 6 barrinhas e quero dividir, repartir com meus 2 amigos. Então, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho essa barrinha, com 6 balinhas. Vamos dizer que isso aqui são balinhas. O que é que eu faço? Se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá uma quantidade. Quer dizer, se eu separar aqui, agrupar de 2 em 2, 2, 2 e 2. Se eu separar isso de 2 em 2, cada colega vai ficar com 2 e vai ficar 3, eu com 2, meu colega com 2 e meu outro colega com 2. Quer dizer, a primeira pessoa vai receber 2, segunda pessoa 2 e terceira pessoa 2. Veja, o que acabamos de fazer foi dividir as 6 balas, as 6 balinhas, por 3 pessoas. Encontramos 2 como resposta, ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave, que é isso aqui, O método da chave é isso aqui, Tá vendo? É isso aqui.
Então, aqui fica o número fora, que eu sempre gosto de dizer que é o papai, né, que foi trabalhar. Aqui ficou dentro da casinha é a mamãe. Aqui são as crianças, certo? E aqui é o que restou na carteira do papai. Então, eu tenho 6 balinhas e quero dividir com 3 amigos. Então, esse número que está aqui dentro dessa casinha, ele vai ser a tabuada de multiplicar. Isto mesmo, é a tabuada de multiplicar. Esse aqui, ó. Vou fazer a tabuada de multiplicar do 3, certo? Então, qual é a tabuada do 3? Que vai dar 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui embaixo, que é onde vai ser as crianças, né? Ele vai ser, aqui, ó. Aqui embaixo, ele vai ser o número que eu multipliquei por 3. 2 vezes 3, 6. Tá vendo? 2 vezes 3, 6. O resultado eu coloco aqui embaixo. Aí faço 6 para 6, nada. Ou 6 menos 6, nada. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo. O número 3 é chamado de divisor. E o número 2 é chamado de quociente. E o 0 de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. Então, aqui é o 6, que é o papai, é o dividendo, que foi trabalhar. Dentro da casinha, que é o número 3, é o divisor. É a mamãe que vai pegar o dinheiro que o papai deu para dividir para comprar as coisas. E aqui a quantidade, o quociente, são as crianças. Então, aqui, 6 dividido por 3 é igual a 0, porque aqui o quociente eu vou botar o número multiplicado por 3. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Exemplo 1. Vamos lá, vou dar outro exemplo. Divida o número 153 por 3. Primeiro passo. Armar a operação. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a operação. E eu vou fazer que método? Lembram? Deixa eu bater, voltar aqui para vocês verem o método. O método da chave, que é isso aqui. Quando eu falo em armar, é isso aqui, ó. O método da chave. Armar a operação utilizando o método da chave. Note que o número 153 é relativamente alto, quer dizer, ele é muito alto em relação ao número 3, o que torna o nosso trabalho de encontrar o número que multiplicado por 3 seja igual a 153. Difícil? Não, fácil. Assim, tornaremos os algarismos de 153 até que seja possível a divisão. Vamos lá, como é que nós vamos fazer? Então, eu tenho, ó, 153 dividido por 3. Então, eu vou, na divisão, eu nunca começo do último número. Na divisão, eu começo do primeiro número. Então, eu vou ver que o primeiro número é 1. 1 é menor do que 3, então eu não posso dividir. Então, o que é que eu faço? Eu pego o segundo número. Qual o número que eu formei agora? 15. 15 dividido por 3. Então, eu vou na tabuada do número 3. Vou na tabuada e vejo qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 15 ou próximo a 15. Segundo passo. Vamos realizar a divisão do número 15, porque o número 1 é menor do que 3. Então, eu peguei o segundo número formando 15. Pelo número 3, ou seja, devemos encontrar um número que multiplicado por 3 seja igual a 15 ou chegue o mais próximo possível. Por enquanto, o número 3 não será operado.
Ao terminar a divisão de 15 por 3, vamos baixar o número 3 do dividendo, né? Porque nessa 153 eu só tenho 15, ficou o número 3 ainda, mas esse 3 que está lá na casa do dividendo, ele vai ser usado sim, mais um pouquinho para frente. Então, ó, eu tenho 15, tá vendo? Dividido por 3, aí eu vou fazer a tabuada. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Aí eu faço 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Ó. Eu pego esse resultado. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 3? 5. O 5, ele vem por quociente. Aí eu faço 3 vezes 5, 15. Ó, coloco abaixo do 15, número abaixo do número e o sinal de menos. Eu faço 15, tenho 15, quero chegar a 15? Nada. Lembra que eu disse aqui que depois a gente ia usar o número 3? Eu desço o número 3, lado a lado. Terceiro passo. O resto da divisão é igual a 3. Caso ainda seja possível realizar a divisão, continue o processo de pensar em que número que multiplicado por 3 seja igual a 3. Se o resto da divisão for igual a 0, então a divisão chegou ao fim. Então, 3, ele não é igual ao número 3, então eu posso dividir. Então, aqui, ó, dividir 15 por 3, que deu 5, porque 5 vezes 3, 15. 15 para 15, nada. Baixei o 3. Aí eu tenho 3 agora aqui, ó, para dividir por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 3? 1. Porque 3 vezes 1 é 3. Então, esse número 1 vem para o quociente. Aí eu faço 1 vezes 3, 3. Tenho 3 para chegar a 3, nada. Você vê que o resto aqui foi 0. Então, se o resto foi 0, a minha conta chegou ao fim. Certo? Então, vamos lá para a aula de hoje. Escola João Veríssimo, tia Mônica Elizabeth, turma, terceiro ano A, data 21/9/2020. Vamos trabalhar matemática, problemas convencionais, revisão de números naturais, a páginas 164 e 165 e vamos fazer a páginas 166 a 168. Então, eu vou ter que ler novamente e prestar atenção ao vídeo, tá? Aí a tarefa de lá do seu livro é o seguinte: observe a imagem e circule os alimentos que foram repartidos igualmente. Então, qual foi que não teve resto? Ele foi dividido exatamente igual, certo? É isso que eu quero de vocês. Aí vocês aqui vão fazer o cálculo. Por quê? Vocês vão dividir. Dividir observe e circule os alimentos que foram repartidos igualmente. Então, você vai dividir. Ele foi dividido por quanto é um limão? O limão foi dividido por quanto? A laranja, certo? Faça as continhas. Calcule com atenção. Vou ter aqui um minutinho. Qual foi que ele foi repartido igual? Eu tenho a mesma quantidade para todo mundo. Para 2 pessoas, tá certo? No segundo quesito, calcule com atenção. Esse espaço abaixo você vai calcular, vai fazer os cálculos. Metade de 20. Quando eu digo metade, gente, eu digo 2, tá? Quando eu falo metade, é 2. Então, você vai fazer 20 dividido por 2. A terça parte quer dizer dividido por 3. Você vai fazer 27 dividido por 3. Qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 27? Quarta parte de 12. Quarta parte quer dizer 4. Você vai dividir 12 por 4. Terça parte de 18. Terça parte o que é? 18 dividido por 3.
Metade de 16. 16 dividido por 2. F, a quarta parte de 32. 32 dividido por 4. Na letra A, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 20? Na letra B, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 27? Na C, o número que multiplicado por 4 vai dar 12. Na letra D, o número que multiplicado por 3 vai dar 18. Na letra E, o número que multiplicado por 2 vai dar 16. E na letra F, o número que multiplicado por 4 vai dar 32. Lembrando de fazer armar no método da chave. Colocar dividendo, divisor, o quociente. Terceiro. Observe os produtos e marque com X quanto mede a parte indicada. Então, eu tenho 600, né? 600 ml. Qual é a metade? Divide 600 por 2. Letra B. A terça parte de 600. 600 dividido por 3. Na letra A, divide 600 por 2. Na letra B, 600 divide por 3 pessoas. E na letra C, 3 litros dividido por 3. Quanto é que cada um vai ficar? Observe a quantidade que deverá ser dividida e faça um diagrama para distribuí-la, indicando como repartir igualmente. Veja o modelo. Então, tem lá. Eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido por 3. Então, eu vou fazer 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. Quer dizer que eu tenho 2, 2 e 2. Isso diz que 6 dividido por 3 é igual a 2. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Os cajus, 12 dividido por 3. Os limões, 9 dividido por 3. Os milhos, 18 dividido por 3. As melancias, 8 dividido por 4. E os abacates, 15 dividido por 3. O que é que você pode fazer? Aí você vai fazer, ó, 3 mais 3, 3 mais 3, 3 mais... certo? Então, ou fazer direto. 12 dividido por 3, ó. 12 dividido por 3. Complete a sequência sabendo que cada número é a metade do anterior. Qual é a metade de 40? 20. Aí você vai botar o 20 aqui. Qual é a metade de 20? De 20 dividido por 2? 10. Quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, vai ser sempre a metade. Qual é a metade de 24? Aí, 12. Qual é a metade de 12? E qual é a metade do resultado? Qual é a metade de 400? Qual é a metade do resultado aqui? E a metade? Sempre a metade. Ok? Então, mãos à obra. A metade aqui. Vamos lá. Problemas a partir de figuras ou cena. Então, um vendedor de frutas do mercado municipal resolveu organizar as frutas em caixas, utilizando os desenhos, circule a quantidade de frutas que serão colocadas nas caixas. Eu quero as uvas de 4 em 4, então você vai circular 4, 4 e 4, certo? Você vai pegar aqui, ó, as uvas de 4 em 4, eu vou fazer conjuntos, 4, 4 e 4. Quantos conjuntos eu fiz? 1, 2, 3. Sobrou? Sim. Aqui, ó, laranja de 6 em 6. Você vai fazer grupos de 6 laranjas. Conta.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça um conjunto. Outro conjunto com mais 6 e com mais 6. Se sobrar, não coloca dentro do conjunto, não, deixa fora. As peras, de 3 em 3. Vou fazer grupos de 3 em 3. Os morangos, eu vou separar grupos de 9 em 9. Vou contar 9 e fazer um grupo. Observe as cestas abaixo, depois circule a quantidade de elementos que deverá ser distribuída em cada cesta. Se sobrar algum elemento, indique o resto. Eu tenho as cestas, 4 cestas. Aí, ó, 4 em 4. Eu quero que vocês tenham os desenhos aí. Eu quero que vocês botem 4 em cada cesta. Na letra B tem os desenhos. Quero que 4 em uma cesta. Na letra C tem desenhos. Eu quero 4 elementos em 3 cestas. E na letra D eu quero 5 elementos em 4 cestas. Então, eu vou botar 4 elementos em cada cesta. Eu vou colocar 4 elementos em uma cesta, 4 elementos em 3 cestas e 5 elementos em 4 cestas. Se sobrar, você vai dizer sobrou, certo? Então, daqui a pouco, nós voltaremos com o nosso segundo momento, produção e caligrafia. Mãos à obra. Deixe lá sua presença, que eu gostei muito, que eu estava vendo. Que vocês marcaram sua presença. Em caso de dúvida, basta perguntar que a tia responde. Lembrando que amanhã nós teremos nossa aula online às 10 horas, tá bom? Beijo e mãos à obra. Tchau, fiquem com Deus. Até daqui a pouco.